Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao estudo da legislação municipal aqui de Cerro Largo. Vamos estudar, então, neste vídeo, nesta aula, a Lei Orgânica do Município. Lei Orgânica do Município é a principal lei que todo município possui, que traz as regras de organização e funcionamento da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, como nós vamos conversar hoje nesta aula. Eu vou passar para vocês o conteúdo, mostrando tudo que está na apostila para vocês, explicando aquilo que for mais necessário. E no final, quando a gente concluir o estudo, vão ter questões para que vocês tentem resolver por conta própria, já simulando aquela situação que vocês vão enfrentar no dia da prova. O nosso curso, claro, que é focado aqui para a prova do concurso, então também teremos questões bem do estilo que a gente espera que estejam lá no dia da prova. Bom, pessoal, sobre a Lei Orgânica do Município, o que a gente precisa compreender? Que o município de Cerro Largo, como a gente sabe, faz parte do Brasil, faz parte do Rio Grande do Sul e organiza-se autônomo. O município vai ter dois poderes, o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Cuidado, porque não existe poder judiciário nos municípios. Essa é uma pegadinha que as bancas colocam em prova. Por que elas fazem essa pegadinha? Porque lá na Constituição Federal, quando se fala em poderes do Estado ou da União, a gente vai encontrar esses três poderes. Só que no município não tem. O poder judiciário ou é estadual ou é federal. Não existe poder judiciário municipal. Então, se a banca faz uma pegadinha, dizendo que são poderes do município, legislativo, executivo e judiciário, está errado. Poderes do município, apenas legislativo e executivo. Lá na Constituição, que a gente tem os três poderes do Estado e da União. Bom, esses poderes são independentes e harmônicos, cada poder tem as suas funções e um poder não pode passar a sua função para o outro. A gente vai ver o que cabe à Câmara e o que cabe à Prefeitura. E um não pode passar suas funções para o outro. Assim como o cidadão que estiver investido na função de um deles não pode também exercer do outro. O artigo 3º apenas diz que quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido o território do município, isso para fins de prova não é muito importante, e a alteração dos limites do município, os limites do território do município, só pode ser feita por lei, seguindo as regras da legislação estadual. Símbolos do município aqui desta lei orgânica estão colocados o brasão, a bandeira e o hino. E claro que o município pode, por outras leis, adotar outros símbolos. Mas aqui na lei orgânica os símbolos do município são somente esses três. Sobre a autonomia do município, a autonomia do município significa que o município é autônomo. E essa autonomia do município se expressa principalmente por três motivos. Porque o povo de Cerro Largo vai às urnas e elege os seus representantes, os seus vereadores de 4 em 4 anos. A eleição dos vereadores que compõem o poder legislativo. O povo também elege prefeito e vice-prefeito nessa mesma eleição. E também existe uma administração própria que cuida tudo que é do interesse local. Essa administração própria que nós temos aqui no município é a própria prefeitura aqui do município de Cerro Largo. Bom, vamos avançando e agora nós temos no artigo 6º uma grande lista com competências do município. As competências do município são aquelas incumbências, aquelas atribuições, aquilo que cabe ao município. E isso é eventualmente perguntado em prova. Então é importante que vocês façam a leitura de todo este artigo. Como é um artigo muito extenso, para a nossa aula continuar dinâmica e a gente não ficar aqui com muita leitura, eu não vou ler com vocês todos esses incisos. Apenas vou destacar alguns e vou deixar o restante para que vocês façam a leitura por conta própria. Bom, cabe ao município organizar-se administrativamente. O município se organiza, formando então a prefeitura, secretarias e órgãos necessários. O município elabora suas leis e decretos, administra o seu patrimônio, os seus bens, desapropria, faz a concessão e permissão dos serviços públicos, organiza o quadro dos servidores, elabora o plano diretor, também vai estabelecer normas de prevenção e controle de ruído e de poluição, regulamenta o uso dos logradouros públicos, dos espaços públicos, das vias, ruas, avenidas, parques, praças, também disciplina serviços de carga e descarga, fiscaliza o funcionamento de elevadores,
limpeza dos espaços públicos e a coleta do lixo, licencia estabelecimentos. Para um estabelecimento funcionar, ele precisa de um alvará da prefeitura e para conceder esse alvará, a prefeitura vai verificar justamente se o estabelecimento atende os requisitos para funcionamento. Também o município fixa os feriados municipais e horário de funcionamento, o serviço funerário, dentre outras aí, que eu deixo então as restantes para a leitura de vocês. Bom, e também o município, para alcançar essas finalidades, pode fazer parcerias, convênios com outros órgãos públicos, unindo esforços, unindo forças com órgãos federais ou órgãos estaduais, realizando parcerias público-privadas e parcerias com organizações da sociedade civil. No artigo 8º, tem uma competência administrativa comum do município com o Estado e a União. Qual é a diferença do artigo 8º para o artigo 6º? No artigo 6º, estão competências somente do município de Cerro Largo. Aqui no artigo 8º, tem competências que são do município conjuntamente com o governo federal e com o governo estadual. E na hora da prova, a banca também pode misturar, confundir as competências do artigo 6º, que são só do município, com essas que são comuns. Por isso, ao fazer a leitura, é importante comparar esses dois artigos para identificar na prova, caso a banca faça esse tipo de pegadinha. Uma coisa que a banca adora cobrar nas suas provas são as vedações. Uma vedação é uma proibição, né? Aquilo que é proibido, então, ao município de Cerro Largo. Primeiro, não pode usar um estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação para fazer propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração. Não pode utilizar essa publicidade para fazer algo que não seja do interesse da prefeitura. Não pode utilizar a publicidade da prefeitura para fazer campanha política ou outros fins. A segunda proibição é que o município não se mete com religião. Porque o município não pode criar igrejas, não pode colocar dinheiro nelas, não pode subvencionar e também não pode embargar, não pode atrapalhar o exercício ou funcionamento. Então, não se mete. Não cria, não dá dinheiro e também não atrapalha, não impede o funcionamento das religiões. Também, o município não pode, é vedado, é proibido ao município realizar operações e contrair empréstimos externos sem autorização da Câmara. Todo empréstimo que o município vai pegar, antes a prefeitura vai pedir autorização para a Câmara de Vereadores. Também não pode instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Cuidado, que aqui a banca pode fazer uma pegadinha. É que por lei é possível criar e cobrar tributos. O que não pode é sem lei. Então, se o prefeito quiser criar uma nova taxa, quiser aumentar o IPTU, ele pode. Mas para isso, ele vai ter que encaminhar um projeto de lei e só se os vereadores aprovarem, esse aumento vai acontecer. Então, se a banca afirmar que é vedado ao município instituir ou aumentar tributo por lei, está errado, porque não é vedado. O que é vedado, o que é proibido, é instituir ou aumentar tributo sem que a lei estabeleça. Também é vedado criar tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais, não podem ter órgãos dessa natureza, porque existe o Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão encarregado da fiscalização das contas, e o município não pode criar o seu próprio órgão. Também não pode tratar desigualmente contribuintes que estão na mesma situação, cobrar tributo sobre coisas que aconteceram antes da lei que instituiu ou aumentou o tributo, ou no mesmo ano que foi publicado, porque existe um princípio da anterioridade. E se é criado um novo tributo neste ano, eu só posso cobrar ele no ano que vem. Também tem que aguardar 90 dias entre a lei e a exigência do tributo. Então, se eu crio um tributo no mês de dezembro, eu não posso já cobrar no mês de janeiro. Entre a lei que cria o tributo e a exigência dele, tem que ter 90 dias. Esse é chamado princípio da noventena, ou também chamado lá no direito tributário de princípio da anterioridade nonagesimal. Eu também não posso utilizar o tributo com efeito de confisco. Como assim? O valor do tributo não pode ser tão alto a ponto de que esteja se confiscando o patrimônio da pessoa. É isso. Não pode estabelecer limitação ao tráfego de pessoas ou bens, ressalvada, exceto cobrança de pedágio. A cobrança de pedágio pelo uso de vias pode ser instituída. Também tem algumas imunidades de impostos. O município não pode instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços de outros entes públicos, templos de qualquer culto,
partidos políticos, livros, jornal e papel para sua impressão, também fonogramas e videofonogramas musicais, DVDs produzidos no Brasil, e também é vedado ao município recusar fé a documentos públicos e ainda criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. O município tem que tratar todos os brasileiros da mesma forma. Por exemplo, no concurso público para a prefeitura ou para a Câmara, quem é que pode participar do concurso? Qualquer brasileiro. E o fato de eu morar no município, de eu ter nascido aqui no município, ou de eu nunca ter pisado no município, muda alguma coisa na prova? Não muda, porque o município trata todos da mesma forma. E quem for melhor na prova vai ser nomeado para o cargo. Por isso, tu que está me assistindo, tu mesmo vai estudar para conquistar esse primeiro lugar, para ser o melhor lá no dia da prova. Bom, pessoal, é isso que nós temos neste capítulo inicial, então. Vimos até aqui uma série de disposições sobre o município, e agora a gente vai começar a estudar por assuntos aqui dentro da lei orgânica. A gente tem primeiro o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Vamos ver agora, neste vídeo e no próximo, tudo que temos para estudar sobre a lei, sobre o poder legislativo. E depois vamos estudar o poder executivo, que é a prefeitura. O poder legislativo, então, a Câmara de Vereadores, são os vereadores eleitos pelo povo de 4 em 4 anos, e são 9 vereadores. A quantidade de vereadores é uma questão habitual em prova. De acordo com o artigo 10 da Lei Orgânica, são 9 vereadores. Período de funcionamento da Câmara. A Câmara vai funcionar todos os anos, de 1º de fevereiro a 31 de dezembro. Ela não funciona no mês de janeiro. Mês de janeiro são as férias, é o recesso da Câmara. Cuidado, pessoal, porque no primeiro ano do mandato não tem recesso. Porque olha que loucura seria. Se no primeiro ano tivesse recesso, os vereadores recém-eleitos já iam começar no recesso. Não faria muito sentido, né? Então eles fizeram da seguinte forma. No primeiro ano não tem recesso e a Câmara vai funcionar todos os meses do ano. Nos outros anos ela não funciona em janeiro, ela faz um recesso no mês de janeiro. É isso. Bom, no primeiro ano do mandato de 4 anos, no dia 1º de janeiro, vai ter uma sessão de instalação da legislatura, posse dos vereadores, posse do prefeito e vice-prefeito. Nessa mesma sessão, a Câmara vai eleger a sua mesa, os vereadores que vão comandar a casa. E aí nós temos, no artigo 13, a sessão extraordinária. O que é a sessão extraordinária? É uma sessão extra, além das normalmente marcadas. É que a Câmara vai ter um dia de funcionamento, ela vai ter os dias marcados de reunião. Se por algum motivo for necessário ter uma reunião a mais, porque não deu tempo de tratar nessas reuniões de algum assunto, ou é algo que não pode esperar a próxima reunião, é possível convocar uma sessão extraordinária. Então, sessão extraordinária significa uma sessão extra, uma sessão adicional, uma sessão a mais, além daquelas normalmente realizadas. E quem é que pode fazer a convocação de uma sessão extraordinária? A convocação pode ser feita pelo presidente da Câmara, ou pelo prefeito, ou pela maioria absoluta dos vereadores. Aqui no slide ficou um terço, está errado, tá? No material de vocês eu já corrigi. Na apostila de vocês está maioria absoluta dos vereadores ou comissão representativa. E uma pegadinha que a banca pode fazer em prova é justamente mudar essa quantidade mínima de vereadores. Então não esquece, para convocação extraordinária é necessário que seja feita pelo presidente da Câmara ou pelo prefeito ou por mais da metade, maioria absoluta dos vereadores. São 9 vereadores, mais da metade seriam 5 vereadores, né? Ou ainda pela comissão representativa. Comissão representativa é uma comissão de vereadores que fica numa espécie de sobreaviso de plantão durante o período de recesso, que a gente viu que é no mês de janeiro, no 2º, 3º e 4º anos do mandato. Quando a sessão extraordinária for convocada pelo prefeito, ele vai indicar o período da convocação, que não pode ser inferior a 5 dias úteis, cabendo à Câmara, então, organizar como serão essas funções. Bom, seja quem convocar a sessão extraordinária, sempre deve ser feita com uma antecedência de 48 horas. Essa antecedência é para que os vereadores saibam que vai ter a sessão e se preparem para ela a tempo, né? Então, tem que convocar com 48 horas de antecedência quando for fazer uma sessão extraordinária. Pessoal, nessa sessão extraordinária
vai ter uma pauta dizendo aquilo que vai ser tratado na sessão. E no dia da sessão, só pode deliberar sobre a matéria para o qual foi convocada. Não pode tratar de outros assuntos. Além disso, é vedado, é proibido o pagamento de parcela indenizatória ou remuneração adicional em razão da convocação. Então, os vereadores não vão receber nenhum centavo a mais em razão da convocação extraordinária. Não pode pagar para os vereadores nenhum centavo a mais pelo fato de terem essas extraordinárias. Isso é muito importante. A banca pode, na prova, tentar te enganar, dizendo que é garantido esse pagamento, que é assegurado esse pagamento. Não é, é vedado, é proibido. Não pode ter pagamento extra para os vereadores. A eleição dos membros da mesa é feita pela maioria dos vereadores. Os vereadores vão votar e vão eleger qual dos vereadores vai ser o presidente, qual vai ser vice-presidente, qual vai ser secretário. Também eles elegem, né, as comissões. A Câmara Municipal funciona com a presença de, no mínimo, maioria dos seus membros. E as deliberações são tomadas por maioria dos presentes. Pessoal, não esqueçam, a gente viu que são 9 vereadores de acordo com essa lei orgânica. Para que possa ter alguma sessão na Câmara, é necessário que estejam presentes 5 dos 9 vereadores, que é mais da metade. Se tem sessão da Câmara hoje marcada e só tem 4 vereadores presentes, não pode votar nada. Porque para que algo seja deliberado na Câmara, eu preciso da presença de, no mínimo, 5 dos 9 vereadores, do mínimo da maioria absoluta. Aí, dentre os presentes, se aprova por maioria. Como assim? Se tiver 5 vereadores presentes, com 3 votos eu tenho maioria e aprovo o que for votado. Se estiverem presentes 6 ou 7 vereadores, eu preciso de 4 votos. Se estiverem presentes 8 ou 9 vereadores, eu vou precisar de 5 votos. Então, a quantidade de votos necessária para aprovar a matéria muda de acordo com a quantidade de presentes. Essa é a regra geral. Em geral, as matérias são aprovadas por maioria dos presentes, que é o que a gente chama de maioria simples. No entanto, tem algumas matérias que vão exigir para a sua aprovação maioria absoluta. Toda matéria que exige para aprovação maioria absoluta vai precisar de 5 votos para ser aprovado, porque a maioria absoluta é mais da metade do total de 9 vereadores, que são 5 votos. Não importa se estão presentes 5, 6, 7, 8 ou 9 vereadores na sessão, se a matéria é aprovada por maioria absoluta, eu preciso de 5 votos. E quando a matéria exigir o quórum qualificado de 2/3, eu vou precisar de 6 votos, porque 2/3 de 9 são 6 votos. É isso, é assim que são as votações, esse é o quórum para aprovação das matérias. Bom, a gente tem que o prefeito todo ano presta contas à Câmara, apresentando um relatório de tudo que aconteceu. Todo ano o prefeito presta contas, a Câmara vai analisar e julgar essas contas do prefeito. Isso tem que ser feito pelo prefeito, esse relatório de atividades tem que ser apresentado dentro de 60 dias do início de cada ano. Todo ano, então, o prefeito, dentro de 60 dias, vai prestar contas e também vai mostrar por relatório as atividades que está fazendo e planejando para o município. O secretário municipal ou autoridade vinculada ao prefeito pode ser convocado a qualquer momento pela Câmara. É que a função da Câmara é aprovar as leis e demais normas e também fiscalizar a prefeitura. Nessa fiscalização, a Câmara pode convocar secretários municipais ou outras autoridades do município para comparecerem e prestarem informações. Também nessa função de fiscalizar tudo o que acontece na prefeitura, a Câmara pode criar CPI. CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI é criada quando há uma denúncia de alguma irregularidade. Aí se cria uma CPI para investigar aquele assunto. Para a criação de CPI, é necessário que o requerimento seja assinado por 1/3 dos vereadores. Isso é importante para a prova. Para criar uma CPI, eu preciso que 1/3 dos vereadores assinem o requerimento de criação. Então, quando um vereador quer criar uma CPI, ele vai precisar convencer alguns colegas, porque eu preciso que seja assinado por 1/3 deles, ou seja, por 3 dos 9 vereadores. Muito bem, sobre os vereadores, nós temos algumas garantias e algumas proibições. Os vereadores possuem aquela imunidade parlamentar, aquela inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos. No entanto, os vereadores também têm algumas proibições, algumas a contar da expedição do diploma e outras a contar da posse. E se o vereador descumpre essas regras, está sujeito à perda do mandato.
De 4 em 4 anos o vereador é eleito, né? A gente tem a eleição lá no mês de outubro. No momento que o vereador é eleito, ele não tem ainda nenhuma proibição. Mas os vereadores que foram eleitos vão encaminhar a sua prestação de contas para a Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral, aprovando as contas das campanhas, vai declarar que aqueles eleitos poderão tomar posse. Isso é a expedição do diploma. Acontece geralmente ali pelo mês de dezembro do ano da eleição. Antes mesmo de tomar posse, a Justiça Eleitoral confirma que o vereador teve a eleição regular, expede um diploma, e com esse diploma o vereador toma posse lá no dia 1º de janeiro. No momento que a Justiça Eleitoral expediu o diploma, o vereador já tem as 2 proibições do inciso 1. Depois que é expedido esse diploma e ele toma posse, ele tem também as proibições do inciso 2. Então a banca pode te perguntar, o que é proibido ao vereador a partir da diplomação, o que é proibido a partir da posse? A partir da diplomação, é proibido ao vereador ter contratos com pessoa jurídica de direito público ou entidade pública e também aceitar cargos remunerados demissíveis ad nutum, aqueles cargos em comissão. Então o vereador não pode, a partir da diplomação, ter contrato com o município ou pessoa de direito público, nem aceitar cargo, emprego ou função. Tem uma exceção para o contrato, que é quando o contrato obedece cláusulas uniformes. Claro, um contrato com cláusulas uniformes é um contrato que é igual para todos. Por exemplo, se eu vou contratar o fornecimento de água ou energia elétrica para minha residência, eu vou ter um contrato que é igual ao do meu vizinho. E isso o vereador pode firmar. Bom, o que não pode são outros contratos. E depois da posse, tem algumas proibições. A mais importante é a primeira. O vereador não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa de direito público. Às vezes, para uma empresa se instalar no município, o município concede alguns benefícios, algumas isenções, algumas vantagens. E por algum tempo a empresa vai pagar menos impostos, por exemplo. O proprietário, controlador ou diretor de uma empresa que tenha esse tipo de favor não pode ser vereador. É incompatível. Por quê? Porque são os próprios vereadores que aprovam essa vantagem. Por isso não pode ser vereador. Também não pode ocupar cargos em comissão nas entidades, patrocinar causa que seja interessada essas entidades. Por exemplo, o vereador é advogado, ele não pode ter processos que envolvam entidades do município. E também não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. Em todos esses casos, caso haja descumprimento, o vereador estará sujeito à perda do mandato. Também perde o mandato em caso de quebra do decoro parlamentar, em excesso de faltas, quando deixa de comparecer a 1/3 das sessões, se deixar de comparecer a 5 sessões extraordinárias, se deixa de comparecer a reuniões de comissão quando é titular, também em casos previstos na Constituição, quando a Justiça Eleitoral decretar, e também perde o mandato o vereador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Uma sentença transitada em julgado é uma decisão judicial definitiva da qual não caiba mais recurso. Bom, o artigo 23 prevê que o vereador investido no cargo de secretário ou função equivalente não perde o mandato desde que se licencie do exercício da vereança. Interessante que nós acabamos de ver uma série de situações que o vereador perde o mandato. E aqui tem uma que ele não perde. E na hora da prova, a banca pode justamente misturar essas situações que ele perde o mandato com essa que ele não perde. Então, quando é que não perde o mandato o vereador? Quando ele assume a função de secretário. E é comum isso acontecer. O prefeito convida um dos vereadores para ser secretário de saúde, por exemplo. Se o vereador aceita, ele vai se licenciar da Câmara e um suplente entra no lugar dele na Câmara. E ele vai trabalhar somente como secretário na prefeitura. Quando ele não quiser mais ficar na função de secretário, ele deixa a função de secretário e reassume o seu mandato na Câmara. Então, o vereador que assume a função de secretário municipal não perde o mandato. Ele vai ser licenciado e substituído por um suplente enquanto estiver como secretário. Quando não estiver mais como secretário, volta e reassume o seu mandato. Bom, o vereador, prefeito, vice-prefeito e secretário são remunerados por subsídio mensal. O subsídio mensal é uma parcela única fixada em lei que define, então, o pagamento dos políticos, né? A Câmara de Vereadores vai definir o valor do subsídio, então, dos políticos.
O nosso próximo assunto são atribuições da Câmara Municipal. E sobre esse assunto a gente vai conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.